Bom dia a todos. É com muita alegria que esse mini curso abre o dia da manhã, né? Que já tivemos, assim, com muita satisfação, a abertura com o professor Dr. Lino e o reencontro de muitas pessoas queridas, principalmente os que estão aqui presentes, dos quais eu vou apresentar, né? Eu tenho, assim, um carinho, lembrando antes como nos foi orientado, que todos fechem os seus microfones e quaisquer dúvidas escrevam no chat, tá? Que está ao lado de vocês. Nós estamos agora com 51 pessoas presentes, é muita, assim, alegria de compartilhar, e principalmente para mim essa alegria, porque fui aluna de quem eu vou apresentar no início de 90, que para muitos ainda nem tinham nascido. Eu vou apresentar a professora doutora Luana Carramilo Boing. Ela também foi aluna do doutor Lino de Macedo, é professora doutora em desenvolvimento humano e da psicologia escolar na USP, doutora em educação currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é docente no curso de psicologia como de pós-graduação no mestrado, intitulado Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas, da Universidade Católica de Santos, é a Unisantos, né, que nós chamamos, e é membro da ANPEP, a Associação Nacional de Pesquisas em pós-graduação em psicologia, e conselheira da ABRE. É com muita alegria. Eu gostaria de apresentar também a colega que também vai auxiliar, que é muito querida também, é a professora doutora Cleusa Kazui Sakamoto. Ela é psicóloga formada pela USP, com mestrado em psicologia clínica e doutora em desenvolvimento humano. Também membro da ANPEP, lembrando que nesse grupo da ANPEP, que é o grupo de tarefa, força-tarefa, é em brinquedo, aprendizagem e saúde. Ela também tem muitos artigos, livros e capítulos, e é diretora da Gênios Criador Editora, da qual vocês vão poder ter um livro gratuito em e-book, que estará onde o local nós vamos pôr no chat, onde vocês vão poder baixar esse livro. É muito interessante, tem muita coisa boa aí pela frente. Então, com a palavra de quem vai iniciar, tá? Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Eu vou colocar aqui a apresentação. Então, bom, eu sou a Cleusa Sakamoto. O nosso minicurso é Brincar e Criatividade, o Imaginário nos Contos de Fada. Eu vou fazer uma pequena abertura, depois a Luana vai dar um segmento, contando um pouco para nós sobre o Contos de Fadas, que é o território que ela pesquisa bastante, né? E depois eu voltarei para falar de um conto e das 1001 Noites. A gente escolheu este conjunto, né, de contos. Eu vou falar de um conto e ela vai falar depois de um outro conto, e a gente, então, espera compartilhar com vocês, né, um momento de encantamento aqui no começo do simpósio. Eu estava pensando, depois que o Lino, né, falou tantas coisas tão maravilhosas, né, ele também nos ajudou a entrar nesse clima de encantamento, né, porque o Contos de Fadas nos introduz, não é, numa atmosfera bastante diferente do nosso dia a dia, né? E isso é bastante especial, e é sobre isso também que a gente vai falar, tá bom? Então, na verdade, né, brincar e o imaginário, né, no cenário das 1001 Noites,
nos convida a falar, né, sobre o brincar, com algumas peculiaridades. A gente sabe que brincar é uma expressão da singularidade do ser humano, então ele está intimamente envolvido na construção do mundo e da cultura. Mas para que o brincar possa, né, ser este elemento base da construção da cultura e de tudo que é humano, o brincar, né, que é sinônimo para mim de criatividade, ele também é uma manifestação do nosso viver criativo, né? Esse viver criativo, que tem a ver com dar expressão para a singularidade de cada um, construir a individualidade, né, de cada personalidade, tem raízes nesse imaginário. Opa! Oh, meu Deus, o Siri insiste em participar de tudo, né? Me desculpa, gente, eu até botei aqui no silencioso, mas eu não sei como que ela conseguiu falar, né, através dessa barreira. Enfim, ficou até engraçado, né? Porque, falando, né, deste imaginário que é a base, né, a matéria-prima, a fonte de toda a subjetividade, né, matéria-prima da construção dos indivíduos e do coletivo. Bom, nós vamos abordar, né, nas histórias das Mil e Uma Noites, a criatividade na adolescência e o brincar, o imaginário no desenvolvimento da moralidade. Então, nós vamos trazer duas histórias das Mil e Uma Noites, né, para ilustrar um pouco, né, deste vasto conteúdo que é os contos de fadas, a criatividade e o imaginário. Falando de encantamento, só para terminar essa introdução, eu fui procurar a etimologia da palavra, né, para a gente poder entender e conectar o conteúdo, né, digamos, de ponto de partida que a gente gostaria de abordar. Encantamento vem do latim encantare, né, que tem a ver com lançar encantamento ou magia sobre algo, seduzir, cativar, maravilhar, né? Então, o encantamento tem a ver com fascínio, com graça, com mistério, com o sagrado e, portanto, com o inexplicável e com o intuitivo. Mas esse encantamento, né, que tem a ver com o imaginário, ele pode estar ligado, né, à imaginação como projeto daquilo que se cria, ou com a fantasia. E aí é muito interessante trazer a distinção que o Winnicott faz sobre esses dois conceitos. Imaginação seria o projeto do que se realiza. E a fantasia, para ele, é o oposto, né, da realidade. Então, fantasiar significa você se transportar para um mundo que entra em contraste com o real. E imaginar é utilizar estas bases para encaminhar a concretização do real, tá? E é interessante, né, pensarmos que, já que eu falei do Winnicott, que o Winnicott se apoia, né, em Freud, ele não contraria nada em Freud, e Freud tem um texto muito interessante, Escritores Criativos e Devaneio, que é de 1907, porém publicado em 1908, volume 9 das Obras Completas, e nesse texto, Freud diz, né, que a criança brinca da mesma maneira o escritor criativo imagina, né? Então, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre criatividade adiante,
E agora eu convido vocês, então, para entrarmos no cenário das 1001 noites. E eu passo, então, a palavra para a Luana. Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês compartilhando algo que eu tenho estudado um pouco, né, ao longo destes anos. Então, discutindo com a Cleusa, quando nós estávamos organizando esse trabalho, nós tivemos, assim, uma discussão calorosa e alegre, como sempre, né, Cleusa? E eu dizia assim para a Cleusa, nós não podemos dar um mini curso de contos sem contar história. Nós temos que contar. E a Cleusa falava, mas será? Eu falo, Cleusa, eu sou uma contadora de histórias, né? Então, mais do que nós trabalharmos a ciência, que é o nosso ponto realmente primordial neste encontro, é nós trabalharmos também, ou recuperarmos um pouco, a questão da tradição oral, né? Então, por que nós começamos com Era uma Vez, ou então a palavra No Tempo onde os sonhos eram realizados, né? Então, geralmente, assim começam os contos de fada, né? E eles nos retiram do aqui e agora, eles nos remetem ao mundo do extraordinário, ao mundo do encantamento, né? E aí, de repente, naquele momento que você começa a escutar o conto, um mundo cheio de criatividade, e como nós estamos falando de encantamento, surge, onde o tolo, aquele tolo interno nosso, né, ele consegue vencer as provas e tornar-se um rei. Os desvalidos, juntos, se unirem, eles vencem os desafios, geralmente impostos pela bruxa. E quem é essa bruxa, né? Se não a nossa realidade, se não o nosso encontro com o infortúnio, o encontro com o nosso insucesso, né? O pobre sempre vence e ele casa com a princesa, que é essa união, né, do nosso lado mais simples, mais primitivo, né, com um lado ideal a qual nós tentamos ser, né? A montanha, ela pode ser de vidro, e para nós, ela é igual a uma montanha comum, né? As virtudes, ela, na verdade, dentro desses contos, elas são a base do triunfo, né? E o bem está sempre claramente diferenciado do mal. Então, por que nós trabalhamos com os contos de fada na área da psicologia, né? O nosso trabalho vai sempre estar envolvendo a questão da psicologia aplicada à saúde ou à educação, né? Esse é o ponto que tem sido a nossa investigação. Então, eu tenho um autor a qual amo de paixão, e essa frase, para mim, tem um significado na minha própria existência, e eu sempre repito em todas as palestras ou todos os cursos que eu dou, né? Então, ele diz o seguinte, o Bruno Bettenheim, que a tarefa mais árdua é nós nos encontrarmos um significado para a nossa existência. Quer dizer, quem somos nós, né? Qual o significado de estarmos aqui agora, né? E ele completa, né, que é através da literatura, a literatura, que deverá enriquecer a nossa vida. E essa literatura deve ser de uma só vez relacionar com todos os aspectos da personalidade, promovendo a confiança por ela mesma e pelo seu futuro. E ele diz que nada é mais enriquecedor do que os contos de fadas folclóricos. Então, o que são esses contos de fadas folclóricos? O conto de fada é uma expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos. Cada conto, ele é uma união, ele tem um começo, meio e final, e ele tem todos os conteúdos psicológicos e existenciais da vida em um único bloco, em um único conjunto, né?
Cada conto é um sistema relativamente fechado, composto por um significado psicológico existencial, expresso numa série de figuras e eventos simbólicos. A narrativa tem sua origem não na criatividade de uma pessoa. Então, muitos acreditam que, por exemplo, o Patinho Feio é um conto de fada. Ou então pensam, o Pinóquio é um conto de fada. Não, o Patinho Feio, o Pinóquio, foi a criatividade de um único autor. O conto de fada não tem autor. As pessoas não conseguem identificar de onde eles foram criados, quando surgiram, a época exata. Na verdade, ele é montado e remontado pela história da humanidade. Ele é passado oralmente de geração para geração. Ele é compilado, de uma certa forma, com grandes pensadores. E, na verdade, chegaram até nós através da oralidade dos contadores de caso, dos contadores de história. Então, a narrativa tem sua origem não na criatividade de uma única pessoa, mas na formação coletiva cultural, de geração para geração, passada oralmente, até ser escrito da forma que nós conhecemos. Então, vamos entender como isso chegou até nós. Então, nas pesquisas que eu tive a oportunidade de realizar, eu gostaria primeiro de colocar que, assim, nós temos, na forma a qual eu venho estudando, nós temos vários tipos de tradição oral, vários tipos de contos de fada folclórico, né? Que significa contos a qual nós não temos aquela pessoa que inventou o conto, mas sim ele foi montado e remontado pela história da humanidade. Então, eu aqui, para facilitar de uma forma didática, vou mostrar dois grandes blocos: os contos ocidentais e os contos orientais. Então, eu vou fazer um breve, um pequeno recorte de como chegaram até nós os contos ocidentais. E como é que nós conhecemos os contos mais comuns para nós? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e Maria, Cinderela e tantos outros a qual nós conhecemos. E vou fazer um outro bloco de como chegou até nós as Mil e Uma Noites, que é o nosso foco de estudo hoje. Bom, são diversos autores que falam, né, na qual, como esses contos chegaram até nós. Pelas minhas pesquisas, eu iniciei com Jean Battista Basile, que ele nasceu em Nápoles, na Itália, em 1575, morreu em 1632, e ele escreveu aproximadamente em 1600 o Conte degli Conti, ou o Pentamerone, onde ele teve oportunidade de ouvir as histórias que eram oralmente transmitidas, e ele compilou a maioria dos contos a qual nós conhecemos atualmente. Esses contos, eles têm um rigor do Pentamerone muito da época. Muitas vezes, quem lê estes contos, eles mostram e demonstram como, na época, o julgamento moral era extremamente punitivo com o poder do corpo. Então, nós temos como, por exemplo, a própria borralheira, a qual, na versão dele, ela que mata a madrasta, né? Então, nós temos, na verdade, esses contos do Conte degli Conti e do Pentamerone têm um viés muito com o poder e apropriação do corpo e castigos expiatórios. Por favor. Passado mais ou menos um tempo maior, um século, né, aparece na França o Charles Perrault. Charles Perrault, ele foi um dos literários mais famosos do Luís XIV. E ele, aos 60 anos, começou a se preocupar
com o folclore francês. E o que ele fez? Ele escreveu o livro Os Contos da Carochinha, né? E uma das interpretações mais famosas dele é A Pele de Asno. E ele escreve, em 1967, Os Contos da Minha Mamãe Gansa. O que acontece com o Perrault? Ele, preocupado com a história que vinha do Pentamerone, ele tem um viés mais cristão, porque o conto até então ele era pagão. Ele tem um viés mais cristão. Então, de uma única vez, ele para com aquela tradição oral, onde os contos eram transmitidos de geração para geração, e ele transforma o conto em um conto mais religioso. O término do conto é um conto mais moralizado. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ele tira onde a Chapeuzinho e a mãe e a vovó são devorados pelo lobo, e onde ele mesmo traduz esse conto com um aspecto moral, dizendo assim: cuidado, menininha, se você vai pelo meio de uma viela, com certeza você será devorado por um lobo. Então, ele traz um final mais voltado como se fossem fábulas. Ele transmite um final a qual ele coloca. E aí nós vamos ter, 100 anos depois, os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles, preocupados com essa modificação que o Perrault fez, eles procuram, em toda a Alemanha, uma possibilidade de ver esses contos serem novamente transmitidos pela oralidade. Então, eles encontram uma senhora numa região, numa aldeia montanhosa e bem distante, onde não havia tanta contaminação literária, e eles escutam esses contos e eles conseguem fazer 2 coletâneas. E essa coletânea tem um total de aproximadamente 380 contos, né? Então, a primeira coletânea eles fazem em 1812 e a segunda coletânea em 1814. E eles escrevem essas coletâneas de uma forma, assim, muito próxima àquilo que ela é colocada. Inclusive, quando eles alteram por algum motivo, eles têm o cuidado de fazer uma pequena anotação no rodapé, né? Existe um filme que nós todos tivemos a oportunidade de ver, que graças a Deus não existe mais hoje como moda, que era dos irmãos Grimm. E eles colocam os irmãos Grimm de uma forma assim, como cômicos, voltados à criança, e na verdade não era nada disso, eles eram pesquisadores seríssimos, eram pesquisadores que se preocuparam em resgatar e recuperar a seriedade da oralidade, da transmissão oral. Hoje em dia, nós temos algumas coleções que se preocupam exatamente com isso, e a maioria das escolas, ou a maioria dos pesquisadores, optaram por essa versão. Por quê? Eu não fiz um slide sobre isso, mas eu vou falar. Nós tivemos, em 1920, 1930, a preocupação do Walt Disney de apresentar esses contos em forma de filme. E eles, como tinham um viés mais religioso, eles não sabiam, na época, qual opção colocar. E eles optaram pela opção do Perrault. Por isso que nós temos quando nós assistimos os contos da Cinderela, ou assistimos o filme da Disney, nós temos a suntuosidade que era caracterizado por Perrault, caracterizado pelo modelo francês, né? E os contos dos irmãos Grimm foram deixados de lado por muitos anos, e a partir de 1980, 1970, 1980, realmente houve uma recuperação dessas versões mais originais ligadas à oralidade. E com isso eu fecho um pequeno parênteses sobre os contos de fada ocidentais. Pode passar, por favor.
Bom, aí vamos chegar nas 1001 Noites. Né? As 1001 Noites, já nós vamos trabalhar também, é de tradição oral. Eles chegaram a uma coleção de narrativas e contos populares, compilados em língua árabe a partir do século IX. Galland, né, fez uma das coleções das narrativas da Índia, que vieram até a Pérsia. Pode passar? Bom, na verdade, como os demais, as 1001 Noites, eles têm várias origens, né? Pode ser considerado um folclore indiano, persa, árabe, e não existe até hoje uma versão definitiva, né? São manuscritos antigos e um encadeando ao outro de contos orientais e de diversos momentos. Tanto é que vocês conhecem as várias versões da Sherazade, vocês conhecem as várias versões do Aladim, as versões que nós temos do Gênio e o Mercador, enfim, são várias versões que, na verdade, foram todas compiladas num único bloco, desencadeando uma da outra, né? Então, aqui eu fiz um pequeno resumo do que está aqui, mas eu acho que é importante vocês conhecerem a narrativa numa versão de Galland, que é uma das que nós temos aqui no Brasil de maior conhecimento, né? Então, conta-se que um rei, né, um sheik, ele tinha 2 filhos, o Sheriar e o Shezanã, e ele deveria escolher um dos filhos para dar continuidade ao seu reino, que era imenso. Ele não sabia qual escolher, depois de muito pensar, optou pelo mais velho, o Sheriar. E ao contrário de que todos pensavam, os 2 irmãos continuaram amigos. E passado um tempo, Sheriar deu a Shezanã uma grande leva de terras, onde ele foi embora com riquezas, mulheres, camelos, e viveram durante 10 anos separados, mas em grande harmonia. Um dia, o Sheriar pensou: que saudades do meu irmão, vou chamá-lo para vir até aqui. E resolveu fazer uma grande festa. Ele organizou, o vizir foi buscá-lo, e o Shezanã, na hora de voltar para vir com o seu irmão, encontrar para o grande festejo, ele começou a andar com toda aquela comitiva e sentiu uma saudade imensa da sua sultana. Ele voltou para se despedir. Quando ele foi despedir da sua sultana, ele encontrou a sultana tendo uma grande orgia com o seu amante. Ele, desesperado, degolou a sua sultana, degolou o infiel e foi embora. E num silêncio mortal, não conseguia participar de mais nada. Quando chegou, Sheriar viu o irmão tão abalado, tão triste, mas achou que poderia ser outro motivo. E os festejos começaram, e nada do Shezanã ficar feliz. Até que um dia, o irmão falou: chega, esse meu irmão está muito triste, então nós vamos fazer uma grande viagem, uma caçada, e depois vou mandar ele embora daqui. Mas só que o Shezanã falou para ele: eu não vou, eu estou muito triste, eu não vou de jeito nenhum. Ele falou: tá bom, então você fica aqui escondido, nós vamos, e você fica na sua tristeza profunda. E não contava nada para o irmão. E lá ficou o Shezanã e toda a comitiva, o sheik, todos os homens foram embora. O Shezanã estava lá triste, olhando lá no alpendre, quando, de repente, ele ouviu 40 mulheres saírem dançando. Lá, todas dançando. Quando ele olhou lá embaixo e viram que todos tiraram a roupa. E, para a surpresa, eram todas as esposas do irmão. E quando todas tiraram a roupa, se teve uma enorme orgia.
Ele ficou desesperado com tudo aquilo, quando viu que todas as esposas do irmão, que era o rei dos reis, o sheik do sheik, estava sendo traído por todos. E aí, quando o irmão voltou da caçada, ele estava feliz da vida. Se todas as esposas traíram, quem era ele que só uma tinha traído? E o irmão falou, não, você estava tão triste antes de eu ir viajar, agora você está todo feliz, você vai me contar o que aconteceu. Falou, não é nada, você vai contar o que... Não é nada. Ele falou, não, você vai contar sim. Aí ele conta, ele falou, não acredito. Eles inventam outra viagem, e os dois ficam lá, e realmente uma grande orgia. O Sheriar fica desesperado e fala, se nossas esposas nos traem, vamos embora daqui. Vamos. E o Shezanã fala, nossa, mas que exagero. Não, vamos embora. Aí eles vão embora. Quando eles estão indo embora, o Shezanã fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, se nós encontrarmos um homem mais infeliz, você jura que nós voltaremos? Ele falou, juro, nós voltaremos. E os dois vão. Na primeira noite, eles vão descansar, e quando eles acordam, eles veem no mar sair uma torre enorme, enorme, e de dentro da torre sai um gênio, que tem na cabeça uma grande caixa de vidro. Ele tira da caixa de vidro, esse gênio abre e sai uma linda mulher. E o gênio fala para a mulher, estou com sono. Ela pega, faz um carinho nele e ele dorme. Na hora que ele dorme, ela olha para cima e vê que os dois estão escondidos lá em cima da árvore. E ela fala, desce. Os dois descem. Quando os dois descem, ela fala, eu quero que cada um me possua de uma vez. E cada um possui a mulher que estava dentro da caixa. E ela pega, me dê o anel de vocês. E eles dão o anel. Quando ele abre, ela tem no meio dos seios um saquinho onde ela tinha 100 anéis. E ela fala, esse gênio imundo me tirou do altar e me fez casar com ele. Então, todas as vezes que ele me trata ali embaixo do mar, preso nesta caixa, quando eu posso escapar, eu traio. Suba na árvore. E assim, o gênio acordou, ele colocou ela e ele foi para o fundo do mar. O Sheriar falou, meu Deus, nenhuma mulher presta? O que acontece? Ele falou, você me prometeu, agora nós vamos voltar. Os dois voltam. Shezanã vai embora para a terra dele. O Sheriar decide o seguinte, cada noite ele casa com uma virgem e manda matá-la. Cada noite ele casa com uma virgem e ao amanhecer a mata. Sherazade não aguentava mais ver isso. Via que todas as mulheres estavam morrendo. O que ela faz? Para terminar com a ira, ela vai ao encontro do pai, do vizir, e fala, eu quero casar. Combina com a sua irmã, de 10 anos, onde a sua irmã tem uma estratégia. Antes do amanhecer, você vai me acordar e pedir como seu último desejo que eu conte um conto. E assim é feito. A Sherazade casa e antes do amanhecer, a irmã vem e pede, você me conte como meu último desejo um conto? E aí a Sherazade vai contar durante 1001 noites um conto entrelaçado no outro, e, na verdade, ela se torna a primeira terapeuta, né, da humanidade pelos contos de fada. Então, assim, surgem os contos das 1001 noites. Pode passar. Então, como eu falei, a Sherazade inicia o seu primeiro conjunto de contos, que é o Mercador e o Gênio, né, que se cadeia numa sucessão de situações complexas que se envolvem em outras 5 narrativas, que é a história do gênio ancião, né, o ancião e a corça, o ancião e os cães negros, história do pescador, história do rei grego e do médico do Ban, história do jovem rei das Ilhas Negras, né? Então, essas são, na verdade, os 5 contos iniciais.
há um total de aproximadamente, apesar de ser 1001 Noites, como um processo de leitura, um processo de simbólico, essas 1001 Noites, mas, na verdade, são 300 e poucos contos também que ela conta. Pode passar. Então, esses contos, As 1001 Noites, como eu fiz um pequeno recorte dos contos ocidentais, né, dos contos de fado orientais, folclóricos, né, o primeiro conto foi estudado por Silvestre em 1829, e como eu já falei, é uma estrutura muçulmana, os protagonistas geralmente são muçulmanos, e o local sempre é Tigre, Eufrates ou Nilo. A pesquisadora, que foi a base de todos os meus estudos, quando eu fiz essa pesquisa, foi Naban. Ela é uma livre-docente da USP, da cultura árabe da USP, né? E ela fez toda a base do trabalho dela, para quem quiser conhecer melhor, é a livre-docência dela sobre como é que chega até nós as histórias das 1001 Noites. Então, ela diz que isso, na verdade, é anterior ao islamismo, e seu estilo novelesco tem origem no árabe, né? A origem ainda está aberto, e nós temos, vocês veem, desde 1839, 1885, 1889, aí 1990, e Cauã. Cauã, 1886, foi uma das versões mais fiéis que tem realmente dos contos árabes. E todos esses contos são chamados Contos do Oriente. Então, fazendo um pequeno resumo, né, os manuscritos tratam entre o século XIII até o século XVII. Há referências, como foi dito logo no começo, do início do século XIX, e foram confirmados pelos árabes do século XX, né? E os nomes na qual são difíceis de serem pronunciados, né? Pode passar. Então, a primeira tradução, é interessante essa história, foi de Galande, e ela foi recebida na Europa com muita desconfiança, não só por duvidarem da fidelidade do autor dos textos originais, mas pela vulgaridade de estilo, inteiramente oposta do que eram dos clássicos árabes, né? Somente no século XIX, quando ficou mais fácil as pessoas traduzirem o árabe, e através de estudiosos, de filólogos, né, é que realmente essa crítica foi deixada de lado. Então, Naban fala que, ao se refletir a arte de narrar, iniciada com a protagonista Sherazade, ela é um aspecto importante, cultural, da tradição afro-oriental. Os contadores de história foram importantes na história, na sociedade árabe, na medida em que propagavam as realizações de seus ancestrais por meio da oralidade. Vocês percebem que nós não tínhamos a escrita. Não tínhamos a escrita oficial. Então, a única forma de transmissão era a oralidade. Então, os contadores eram verdadeiros artistas. Eles eram artistas cênicos também, onde o dom da palavra, os gestos e a imaginação articulavam-se sincronicamente. Não basta só você contar, mas também o aspecto cênico, para que o outro possa ser criativo. Um dos aspectos importantes é que muitas vezes as pessoas usam imagens. Então, por exemplo, eu busco algumas imagens para mostrar à pessoa aquilo que eu crio. Mas, na verdade, a criatividade e a imaginação, no momento que um contador de história conta e a pessoa entra na história, ela mesmo cria seu herói, ela mesmo cria o seu vilão. A criatividade está na construção interna, nas projeções psicológicas interna a qual cada um está projetando a relação com o outro. Pode passar. Então, agora eu passo a palavra à Cleusa, a qual ela vai contar um dos contos, né? E vai mostrar
como podemos trabalhar com as 1001 Noites e a criatividade. Obrigada, Luana. Depois do seu conto inicial, eu estou bem inspirada, né, para a gente dar continuidade aqui, e vou fazer uma retomada, né, sobre o que é criatividade. Criatividade é um tema, né, de meu mestrado, meu doutorado, e é o assunto, né, central de minhas pesquisas, e que eu venho me dedicando há bastante tempo, né. Eu queria reforçar o que a Beatriz colocou no início. Eu tenho um e-book sobre definições básicas da criatividade, e eu estou deixando, né, disponível para todos, embora vocês possam obter esse livro também na nossa loja virtual, porque ele é gratuito. Então, quem se interessar, por favor, pega o e-mail da pessoa que vai encaminhar para vocês, tá bom? Gosto muito de falar de criatividade, porque eu encontrei nessa temática, digamos, uma forma sintética, né, de falar do ser humano e do grande potencial, né, que o ser humano possui de construir, né? Criatividade está na base de tudo que é humano, né? Nós construímos a nossa individualidade, construímos o mundo humano, todos processos permeados pelo nosso potencial criativo. Então, o potencial criativo seria, em síntese, o potencial de construção humana, né? E para o Winnicott, que é o autor que eu tenho grande admiração pela sua consistência teórica, criatividade é sinônimo de brincar, né? Porque ele, como eu disse, vindo da ótica de Freud, né, de que o brincar é próprio da criança e de que o adulto imagina e cria, né, tudo aquilo que ele produz através dos mesmos mecanismos e processos, né? Então, falar de criatividade, para mim, é falar de brincar, né? Isso quer dizer que é bastante difícil, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: o que é simples não é fácil, né? Então, criar e brincar está na vida, está na essência da vida. E, portanto, é difícil abordar, né? Nós sabemos o que é, mas falar a respeito é um grande desafio, né? Lembrando que o simples não é fácil. Criar é um conceito complexo, né? Criatividade é processo, é produto, né? É sinônimo de individualidade, subjetividade, construção da cultura, né? A criatividade, o brincar, tem a ver com a interatividade, portanto, está ligado à interioridade do ser e à vida, né, na sua exterioridade, na sua realidade. Portanto, na visão de Winnicott, está ligado ao mundo interno e ao mundo externo simultaneamente, né? Ideia que traz, né, relacionado ao espaço potencial, né? Então, os processos de transicionalidade, né, que estão, ao mesmo tempo, ligados ao ser e à sua interioridade, e ao fazer e ao mundo externo, traduzem o que é criatividade e o que é brincar para mim. A imaginação, né, como eu disse para vocês lá na nossa abertura, ela é projeto da ação, né? Então, ela é o cerne que dá base para tudo aquilo que a gente realiza. Então, o potencial criativo, na verdade, é um potencial de realização.
E, ao contar a história do Aladim, eu penso que isso pode ficar um pouco mais claro, né? E aí a gente vai entrar num conceito que eu gosto muito, que é do ambiente criativo. Aquele autor húngaro que o professor Lino referiu, que se chama Mihaly Csikszentmihalyi, e eu demorei 1 ano para falar esse nome, porque tem muita consoante. Csikszentmihalyi, que tem o conceito de fluir, né? Criatividade como uma atividade que flui, ele fala uma coisa muito preciosa. Ele diz assim: ao invés de ficarmos presos à pergunta o que é criatividade, é melhor a gente se ocupar da pergunta aonde ela está. Porque, para ele, a criatividade é um fenômeno sistêmico e que não acontece dentro da mente de uma pessoa. Csikszentmihalyi, ele refere que a criatividade acontece na relação do indivíduo com o mundo. Da mesma forma que o Winnicott, ele também afirma isso. Portanto, aonde acontece a criatividade, né? Nós temos as condições, o ambiente, a atmosfera. E é nessa atmosfera, né, criada pela Mil e Uma Noites, a gente podia pensar que as Mil e Uma Noites, ela é, né, o espaço potencial para se manifestar, expressar toda esta representação, né, humana de potencialidades sobre o entendimento, né, da vida, do encontro, da traição, da dor, né, do regozijo. Quer dizer, dentro da Mil e Uma Noites, a gente tem o ambiente criativo propício para a gente entender o que é brincar, né, e como o imaginário está implicado aí, tá bom? Então, eu convido agora vocês a ouvirem uma síntese do Aladim em A Mil e Uma Noites. Eu tenho um pequeno artigo sobre isso, em que eu faço a discussão da criatividade na adolescência. Depois vou contar um pouco sobre a minha interpretação, mas eu só queria adiantar o seguinte, que a criatividade, né, ela é um fenômeno em que alguns autores colocam que a fase mais criativa é da criança, não existe ser mais criativo que a criança. Outros dizem que o adolescente é o ser mais criativo. Outros dizem que é o adulto que produz muitas coisas, que é o idoso, que é muito sábio. Enfim, essa discussão, para mim, né, me traz a seguinte reflexão, que a criatividade, ela é base da nossa história humana, e que ela está presente em todas as etapas, porém de modo particular. Então, a criatividade da criança é de uma maneira, do jovem de outra, do adulto de outra. E assim, eu trago essa proposta de pensar a criatividade na adolescência, tá bom? Então, vamos falar, né, de Aladim, que é a história mais popular, né, mais conhecida das Mil e Uma Noites, e vou fazer uma síntese, tá bom? Lembrando que, como a Luana colocou, existem várias versões, né, e a história em si é bastante longa. Era uma vez um jovem de nome Aladim. Ele tinha mais ou menos 16 anos, quando uma situação bastante complexa chegou até sua vida, porque ele tinha perdido o pai, que era alfaiate, mas ele não se interessava em seguir a profissão do pai, né? Ele era tido como um jovem desinteressado, né? Uma pessoa descompromissada, uma pessoa que não queria trabalhar, um vagabundo, como dizia a mãe dele, né?
ele, apesar da morte do pai, não se interessava em seguir uma profissão. E ele vivia com muita liberdade, né, fazendo dos seus dias aquilo que lhe inspirava. Então, ele andava pela cidade, ele dava um jeito de conseguir alimento, ele vivia dessa maneira bastante bem, né, dentro dos propósitos que ele tinha. Um certo dia, né, ele encontra um mago. Um mago chega na cidade, né, e ele já conhecia quem era Aladim. Este mago, ele era muito ambicioso. Ele queria ter poderes ilimitados. E ele conhecia um determinado lugar naquela cidade em que havia uma caverna misteriosa com um jardim encantado que guardava uma lâmpada muito especial. A lamparina, na época, ela era um utensílio doméstico utilizado para iluminar as casas. E, geralmente, ela, à noite, ela era usada para reunir pessoas que se reuniam para conversar e contar como tinha sido o seu dia e fazer essa socialização, né? Mas essa lamparina deste jardim encantado, ela parecia ter características diferentes. Este mago ouviu dizer que Aladim seria uma das pessoas que poderia ajudá-lo a obter essa lâmpada. E, então, ele se aproximou de Aladim, tentou seduzi-lo, lhe dando roupas bonitas, falando sobre palácios suntuosos, e Aladim ficou, né, bastante impressionado. O mago, inclusive, ele se fez passar por irmão do pai, disse que gostaria de conhecer a mãe, foi visitar, né, a mãe de Aladim, dizendo que gostaria muito de ajudar o jovem, que se lembrava muito do irmão, saudoso, etc. A mãe acreditou. E assim, o Aladim foi convencido a seguir, né, com o mago até essa caverna. E o Aladim... Então, chegando lá na caverna, o mago lhe deu instruções de como ele deveria chegar até a lâmpada. Ele disse, olha, bom, para entrar na caverna, né, o mago fez lá uma fogueira e lançou um pó e falou palavras mágicas, e assim Aladim abriu-se uma fenda, né, no chão e uma escada apareceu. E Aladim tinha as instruções que ele deveria atravessar 3 salas, passar por um jardim. O mago lhe recomendou, não toque em nada, você verá muitas joias, ouro, mas você não toque em nada, e você vá até o jardim encantado, pegue a lâmpada e a traga, né? O Aladim não perguntou nada, foi lá e fez, né? Ele estava bastante fascinado por tudo que o mago lhe dizia. Só que quando o Aladim pegou a lâmpada, estava saindo da caverna, o mago tentou empurrar, quer dizer, tentou pegar a lâmpada e empurrar Aladim de volta. Neste gesto, pelas regras, talvez, da magia ali, a fenda se fecha. Aladim retorna para a caverna, só que o mago não consegue pegar a lâmpada. E assim o mago desiste, né, do seu feito, vai-se embora, e Aladim fica lá preso, chorando, desesperado, por vários dias. Só que, de tanta aflição, ele, abraçado à lâmpada, sem querer, ele esfrega a lâmpada e ali surge o gênio que dormia nesta lâmpada
e se apresenta a ele dizendo que ele estava a seu serviço e que ele poderia pedir qualquer coisa. Então, Aladim imediatamente pede que ele saia de lá e assim é realizado o desejo. Bem, como eu não sou boa contadora de história, que eu sou iniciante, aluna da Luana, esqueci de um pequeno pedacinho, tá? Antes desse feito da caverna, o Aladim conheceu a princesa. Então, vou fazer um adendo aqui, tá? Certo dia, né, o rei lá, pediu para que todos ficassem em casa, porque a sua filha, a princesa, iria se banhar, né, no rio. E era proibido ficar na rua, e quem fosse pego seria decepado. Mas o Aladim, muito esperto e muito danado, sempre sabia como dar um jeito para realizar o que ele queria. Ele se escondeu, né? Não ficou em casa, mas já ficou lá pronto, perto, né, de onde a princesa iria se banhar, porque ele queria ver a princesa. Aí a princesa aparece e tira o véu que cobre seu rosto, e ele então pôde conhecer a beleza indescritível da princesa. O que acontece? Aladim fica perdidamente apaixonado pela princesa. Bom, agora fecha parênteses. Então, quando o Aladim volta, né, da caverna, ele pensava, nossa, agora eu tenho um gênio, posso fazer qualquer coisa, eu posso, né, conquistar a princesa. E aí ele bola um plano, né, junto com o gênio, para se tornar um pretendente, né, um candidato possível de ser o marido da princesa. Só que o pai da princesa, o rei, ele tinha muitas exigências, né? Então, o Aladim pede para a mãe ir lá falar com o rei, dizer das pretensões do Aladim, né? Só que aí a mãe tem que se passar por uma pessoa da nobreza, foi toda bem vestida, etc. E o rei começa a falar, né, das exigências. E até depois de várias conversas, ele diz, bom, mas eu preciso ter garantia que um marido, né, de minha filha terá condições de lhe dar tudo aquilo que ela está acostumada. Então, o pretendente precisa trazer 50 bandejas de ouro com pedras preciosas, etc. e tal. Para o Aladim não foi nada difícil, né? Porque o Aladim aciona os poderes do gênio e realiza todas as exigências necessárias para que ele seja este pretendente, né, com as características exigidas pelo pai da princesa. Finalmente, ele faz um palácio suntuoso, né, veste roupas extremamente cuidadas, né, até que o rei se convence que ele pode, então, ser um pretendente, e ele se apresenta para a princesa e desposa a princesa. Tem, né, o casamento, as núpcias extremamente belas, né, fartas, e vivem lá felizes no castelo providenciado pelo Aladim. Só que o mago fica sabendo e deduz, então, que Aladim se apossou da lâmpada maravilhosa e vai até lá tentar roubar a lâmpada, né? E ele consegue roubar a lâmpada, tá? Ele monta um truque, né? No sentido de andar pela cidade com lâmpadas novas, dizendo quem quer trocar uma lâmpada velha por uma nova e troca de todo mundo, chega no palácio do Aladim, a princesa não sabe que a lâmpada tem o gênio, troca a lâmpada e o mago, então, se apossa do gênio e leva o palácio, a princesa e tudo do Aladim para outros territórios, né, de onde ele era, em outro continente. Aladim fica sabendo, né, porque sumiu tudo ali, né, do seu reinado,
e vai até o palácio, conta para a princesa da história como os poderes da lâmpada e consegue reaver a lâmpada, porque a princesa engana o mago e o Aladim pega a lâmpada de volta, transporta de volta para o reinado lá da origem, né, onde eles moravam, e vivem felizes para sempre. É claro, né, o rei depois morre e deixa toda a herança para eles, e eles vivem felizes para sempre. Muito bom. Então, essa história, né, contada de maneira sintética, ela tem, digamos, este enredo, né, em que a lâmpada maravilhosa, ela é uma metáfora, né, do potencial criativo. Nela está adormecido um gênio capaz, né, de colocar em ação, né, a concretização do nosso potencial humano, né, de realização. A lâmpada, né, ela aparece, né, como um recurso que nós temos para acessar a nossa genialidade. É muito interessante, né, e essa minha interpretação veio de encontro quando eu, casualmente, fiquei sabendo, né, ao discutir histórias das Mil e Uma Noites com um amigo meu que é autodidata, e ele, por acaso, falando de Aladim, ele disse, você sabia que Djinn, no glossário teosófico, quer dizer gênio? Eu, nossa, então Aladim é o gênio de Alá? Aladim é um gênio criador? É o impulso criativo? É o gênio criativo? E assim, né, eu teci uma interpretação sobre a história de Aladim. E comecei a entender, não é, que este gênio fica adormecido em todos nós e ele é acessado segundo algumas condições. Mas todos nós temos a lâmpada e o gênio, né? E na história de Aladim, nós vemos o mago precisar desta pessoa com as características de Aladim para entrar pela gruta, adentrar o jardim e pegar a lâmpada, né? Diz a história que não poderia ser qualquer pessoa, teria que ser uma pessoa com condições virtuosas, teria que ser uma pessoa com virtudes específicas. E essas virtudes específicas, eu entendi, né, seriam, digamos, deixa eu pular aqui, depois eu volto, alguém com liberdade para ser, para fazer e para escolher. Daí, né, a importância da gente distinguir a criatividade da criança, do jovem, porque o jovem, né, como nós sabemos, conforme digamos, a teoria de Piaget, né, ele atinge a abstração, né, ele atinge a capacidade, né, de tomar distância do evento e fazer escolhas. Então, Aladim, ele era alguém que aparentemente parecia descompromissado, que não queria trabalhar, mas, na verdade, ele estava em busca de si. Ele estava sendo fiel a si mesmo, né? E ele estava vivendo com responsabilidade, do jeito dele, como adolescente, vivendo por sua própria conta e risco, né? Mas buscando encontrar aquilo que fazia sentido para ele, aquilo que era importante para ele, tá? Então, ele buscava riquezas imateriais, né? Ele buscava o encontro humano, ele buscava o amor, né? E esse jardim encantado pode ser entendido como um imaginário, né? Esse imaginário que é a fonte, né, da nossa subjetividade coletiva, onde fica armazenada a história humana,
a nossa história da humanidade, né? E que guarda a lâmpada, ou seja, esta via de acesso ao gênio criativo, né? E é interessante pensar, então, que o mago tão, né, ambicioso não poderia se apossar deste recurso. E é muito interessante, porque o Winnicott, ele fala muito isso, né? Que a criatividade, ela não pode acontecer sob determinação. A criatividade, ela é um fenômeno espontâneo. Você não pode produzir a criatividade. Você pode cuidar das condições para que ela se manifeste, né? Então, alguém que quer ser criativo não vai conseguir, né? Alguém pode cuidar das condições e aí deixar que a criatividade se manifeste. Bem, a adolescência, né, é um momento muito oportuno para isto, por isso o cenário do Aladim, eu penso, porque é um momento de consolidação da personalidade, né? O eu, ao final da adolescência, ele precisa, né, ser realizado, tá? Ele precisa ser concretizado para que nós possamos entrar na vida adulta, né? E sendo assim, então, Aladim, né, está pela vida, né, de maneira livre e comprometida com as suas próprias buscas para que ele possa, né, alcançar esse estado de ser para se tornar quem ele é, né? Então, Aladim e a Mil e Uma Noites, ela enfatiza também a importância do autoconhecimento, que é a chave, né, que possibilita despertar os recursos da nossa criatividade, né? E lembrando que a nossa criatividade, ela é surpreendente. Bem, eu deixo aqui um convite para que a gente possa se maravilhar, né, mais com interpretações derivadas de Aladim, e agora convido vocês a escutar a outra história da Luana, para que a gente dê seguimento aqui para a nossa atividade do curso, tá bom? Obrigada por enquanto. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, As Mil e Uma Noites, os valores humanos e o desenvolvimento moral. Bom, no meu trabalho, né, que nós temos essa parceria, eu e a Cleusa voltada ao desenvolvimento, né, à busca da criatividade, e eu no sentido de trabalhar com os contos, na relação dos valores humanos e do desenvolvimento moral. Então, por que eu pesquisei As Mil e Uma Noites para fazer um trabalho? A quem me orientou foi o professor Lino de Macedo, né, em relação às assembleias e ao desenvolvimento moral, né? Então, eu coloquei assim, né, que As Mil e Uma Noites, na versão de Garland, me possibilitou uma discussão sobre a questão moral. Então, a harmonia entre o real, o imaginário e a criatividade dessas narrativas, elas abarcam temas sociais, virtudes, aspectos culturais que remontam à cultura, tanto hindu, persa, chinesa, judaica e cristã. Ela envolve todo um processo que está dentro do nosso imaginário, né? Dentro do nosso inconsciente. Os contos podem ser considerados universais, os das Mil e Uma Noites, como também os orientais, porque eles estão repletos de conteúdos existenciais, né? Que envolve todos os homens. Por exemplo, eles falam de vida e morte, falam de traição, falam de riqueza, de pobreza, de vários aspectos que são comuns à espécie humana. Os contos narrados, eles estimulam as reflexões morais, na medida que, por exemplo, você ouve, como a Cleusa contou,
o Aladim, você não separa o que ele foi criativo, né, só, mas a forma psicológica como ele envolve, quais são essas relações morais em relação ao que a mãe pede, como ele vai tentar conquistar, qual é o meio que ele faz, imediatamente você envolve um todo, né? E os contos da tradição oral são formas indiretas de apresentar dilemas morais que podem ser desencadeadores de juízos morais, em que os valores como generosidade, prudência, fidelidade, humildade, perseverança, entre outros, são claramente observados, como nós vimos nos 2 contos que nós ouvimos aqui nesse momento. Pode passar? Os contos agregam as tradições de algumas civilizações, nos quais o respeito à palavra dada tem um valor moral ligado ao sagrado, e não deve ser utilizada com imprudência, para não correr o risco de cair em infidelidade religiosa ou social. Muitas vezes, nós temos contratos sociais entre pessoas, onde a palavra tem muito maior valor do que a assinatura. Te magoa muito mais quando um amigo ou um ente querido te trai do que realmente um contrato estabelecido com assinatura, com algo registrado, né? Que você pode levar no cartório, mas não te magoa tanto, não te fere tanto do que a palavra que alguém te deu. A infidelidade a um trato estabelecido junto ao amado. Essa é a pior dor que o ser humano sente, né? Ao contrário, às vezes, tem um valor arbitrário, né? De qualidade coercitiva, em diversas situações. Por exemplo, a palavra do sultão, ou a regra imposta às mulheres, enfim. Muitas vezes, o medo que o adolescente ou um filho tem de uma ordem coercitiva de um pai, ou de um professor, ou marido e mulher, ou ordens estabelecidas entre os pares, onde você não tem condições de contestar. Então, os contos, seja ele de forma oral, construído pela humanidade, ele traz toda essa riqueza condensada de uma única vez, num pacote fechado, onde você consegue trabalhar todas essas relações sem que você perceba. Imediatamente floresce dentro de você esses dilemas morais, esses dilemas afetivos, envolvendo infidelidade, envolvendo a palavra dada, o respeito ao outro, o respeito mútuo, até que ponto você usa para você ganhar determinado benefício sabendo que vai destruir o outro. Quando é respeitosa, como fala Piaget, mutuamente ou quando o poder é coercitivo. Então, esses contos nos trazem, dentro do seu conteúdo, algo que te possa pensar e refletir sobre como nós temos esta relação, você e o mundo, você e o seu amado. Bom, para exemplificar este trabalho, eu optei em contar uma história, né? Uma história que é diferente, alguns não conhecem, mas eu acho interessante trazer um pouquinho dessa história, né? Que é a história do jovem rei das Ilhas Negras. Como fizemos, a partir do momento que a gente conta a história, a gente trabalha um pouquinho como é você refletir sobre o desenvolvimento moral e a questão dos valores, né? Dos valores morais. Então, a história do jovem rei nas Ilhas Negras. Era uma vez um gênio que foi solto por um pescador e, em agradecimento, levou o pescador até um pântano. O gênio disse que o homem deveria fazer exatamente o que ele ordenasse e que certamente o pescador ficaria rico. Aí o gênio disse: lance a rede
uma só vez ao dia. Retire 4 peixes coloridos, um branco, um vermelho, um azul e um amarelo, e entregue ao sultão. E sem dizer nada, o gênio sumiu. O pescador, intrigado, fez o que ele mandou. Ele foi lá, jogou a rede, pescou, foi ao encontro do sultão e ele entregou os peixes coloridos. Em troca, o sultão, intrigado com aquilo, lhe deu muitas moedas de ouro e pediu para que a cozinheira fritasse esses peixes. Mas quando a cozinheira foi fritar os peixes, eles viram surgir no alto do fogo uma fada que cantarolou uma canção e os peixes imediatamente se queimaram. Nossa, o sultão chamou novamente o pescador e pediu para que ele trouxesse mais 4 peixes. E mais 3 vezes o pescador fez, e por 3 vezes os peixes se queimaram. O sultão, intrigado com tudo aquilo que estava acontecendo e para compreender o enigma dos peixes, pediu para que o pescador levasse até o lago. Foram lá, porém, chegando, ele ficou sem resposta do mesmo jeito. E aí pediu para que o pescador fosse embora e ele começou a andar sozinho, pensando, até o sol nascer. De repente, quando o sol estava amanhecendo, ele avistou um palácio magnífico lá longe. Ele foi andando, e viu aquele palácio maravilhoso, coberto pelo mármore negro polido e uma camada bem fina de aço que parecia um espelho. Quando ele chegou próximo, ele encontrou a porta aberta. Ele bateu. Mas ninguém respondeu. Admirou-se de estar abandonado e foi entrando. E andando devagarinho e perguntando: tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Como ninguém respondia, ele continuou entrando. De repente, ele foi entrando uma a uma em salas magníficas, ricamente decoradas. No meio havia um pátio lindo, cheio de plantas. Com eles tinham leões de ouro maciço que jorravam água pela boca. O que mais os surpreendeu foi que naquele pátio haviam vários pássaros, mas eles não podiam voar, porque estavam envoltos por uma rede que cobria árvores e todo o pátio. De repente, ele ouviu um choro, um lamento agudo, que dizia: oh, infortúnio, deixe de me perseguir e vem com a morte, e dê um fim aos meus sofrimentos. O sultão foi em direção, então, àquela voz horrível, aquele sofrimento, e de repente viu um jovem sentado em um trono. Ele cumprimentou: boa tarde, e pediu desculpas. Desculpa entrar na sua casa. Imediatamente, o jovem respondeu: quem peço desculpas sou eu, não poder me levantar. E o sultão, então, logo perguntou: mas o que é que está acontecendo? Esse castelo vazio, esse pântano, esses peixes coloridos? E o jovem respondeu. E imediatamente começou a chorar, amargamente. Ele levantou seu manto e mostrou. Ele era meio homem, da cintura para cima, e abaixo ele era composto de um mármore negro, que compunha todo o seu corpo. Horrorizado com aquela cena, o sultão, comovido, perguntou: por favor, me conte sua história. E ele contou: eu sou o rei deste lugar, que se chamava Ilhas Negras. Casei com uma prima para compartilhar meu reinado. Durante 5 anos fomos fiéis, mas passado esse tempo, percebi que minha esposa não me amava mais. Um dia, deitado para descansar,
duas damas de companhia que me abanavam, comentaram, sem saber que eu estava ouvindo, que minha esposa me dava todas as noites uma porção para eu beber. O líquido me fazia dormir profundamente, enquanto ela passava a noite com seu amante. Ao amanhecer, ela esfregava outras ervas em meu nariz e eu acordava. Naquela noite, então, eu não bebi e fingi estar dormindo. Depois, fui atrás dela. Apanhei um sabre e saí. Sem ser visto, fiquei escondido na penumbra, no meio da escuridão, quando eu vi os dois juntos se amarem loucamente. E quando terminaram e passaram por mim em um só golpe, eu matei o seu amante. Eu saí do local sem ser notado e satisfeito com o castigo que consegui. Mas eu vi-la imediatamente aos prantos e de repente ela fez um feitiço e o deixou vivo e morto. Em outro feitiço, ela o deixou escondido no lugar onde ele estava. Fui adormecer e no dia seguinte, ao acordar, encontrei a minha rainha toda desesperada de luto e ela me disse: Senhor, não estranhe meu estado, porque tive uma notícia horrorosa. Tive a notícia da morte da minha mãe. O meu pai também morreu em uma batalha e meu irmão caiu num precipício. Eu queria muito que você me desse a permissão de construir um palácio das lágrimas, para que eu possa morar o resto dos meus dias e permanecer em luto. E assim ela fez. Lá manteve, por meio de ervas, seu amante deitado, inerte, vivo ou morto. Mas vendo tudo aquilo e passado um ano, eu não aguentava mais. E aí um dia, revoltado, cheguei e disse: Minha senhora, basta deste choro. Já é tempo de acabar com essa dor que nos desonra a ambos. Você afastada neste palácio das lágrimas. É muito querer esquecer do que fiz por você e que você deve até a você mesma. Porém, essas palavras airaram mais ainda, e ela chorou, chorou e se trancou por mais 2 anos. Passados 3 anos, eu não suportando mais, disse-lhe, nenhum encontro, novamente, que fui eu que havia matado o seu amante. Ela, com a maior ironia, respondeu: Eu sempre soube de tudo. E então, revoltada e nada mais podendo esconder, ela fez um feitiço. O que ela fez? Ela me colocou nesse estado: para cima, homem, e da cintura para baixo, esta pedra negra. Com outro feitiço, me transportou nesta sala e imediatamente destruiu todo o meu reino. O jardim ela transformou em pântano. Os peixes são as 4 espécies de habitantes que povoavam aqui o nosso reino. Os brancos são os muçulmanos, os vermelhos, os persas, os azuis, os cristãos, e os amarelos, os judeus. As 4 colinas eram as 4 ilhas que davam o nome deste reino. Todos os dias, então, ela vinha e dava-me nas minhas costas nuas 100 chibatadas. E depois me colocava, e ainda me coloca, uma espessa pele de cabra por cima. E este manto de brocado, somente para zombar da minha pessoa. O sultão, horrorizado com tal história, prometeu ajudá-lo. E ele fez um plano. Logo cedo, ele foi ao Palácio das Lágrimas e lá encontrou o amante sozinho. Foi lá e, em um só golpe, matou o amante. Pegou o corpo dele e jogou num poço. Enquanto isso, a rainha
como todos os dias fazia, como era de costume, açoitava e xingava o jovem rei. E esse implorava pela morte de tanta dor que sentia. Quando ela terminou, vitoriosa, o ritual diário, voltou aos braços do seu amante e começou a chorar. Porém, ela não percebeu, porque o sultão tinha deixado tudo na penumbra, que era o sultão que estava lá, imitando que era o amante. E ela começou a lastimar. Por que você não fala comigo? Por que você não me responde? Vive sempre vivo morto. E o sultão, disfarçado do amante, imitando a voz dele, disse: só voltarei à vida quando você desfizer todas as magias. Não posso dormir com os gritos desse rei, como também me atormenta o desejo de vingança de todos que você transformou em peixe. Vá até lá e desfaça todo esse mal que você criou, e aí sim poderemos viver felizes para sempre. Mande esse rei embora. Ela, acreditando na história do sultão disfarçado, foi primeiro até o jovem rei. Fez um feitiço e o libertou de suas pernas. E falou: suma daqui. Ele imediatamente obedeceu e saiu do castelo. Foi até o pântano e transformou novamente, tirando a tela, onde todos puderam revoar. E todos que estavam transformados em peixe voltaram a habitar as suas casas. Ela voltou toda feliz para perto do amante, que era o sultão disfarçado, e contou feliz que agora eles poderiam reinar e viverem felizes para sempre. Ele, imitando a voz do escravo, fala: venha para perto de mim, eu quero abraçá-la. Ela, feliz, o abraçou e ele, num só golpe, a matou. Ele foi ao encontro do jovem rei e disse que nunca mais ele precisaria temer pelo que tinha acontecido e que seu reino estaria em paz. O jovem rei disse que deveria eterna gratidão a quem o libertou, mas que gostaria de ir embora daquele lugar, junto com o sultão, porque ele não suportava ter tantas lembranças tristes. O sultão não tinha filho e aceitou e adotou como seu herdeiro. Deixaram as Ilhas Negras, com uma grande comitiva, com 100 camelos carregados de riqueza. E para reinar no seu lugar, deixou um parente querido, muito fiel e próximo. Um ano depois, chegaram ao reino do sultão e foram recebidos com festejos, aclamações. E com amor, viveram felizes para o resto dos seus dias. E assim termina a história do rei. Aí eu pergunto, ouvindo essa história, eu pergunto: ser feliz, o que é fidelidade? O que é você ser fiel e exigir que o outro seja fiel? Ser feliz a quem? Ao outro ou a si mesmo? Ao contrário da posse, uma relação de exclusividade para garantir, acalmar, assegurar ao outro e a si mesmo a certeza da relação? Vamos pensar nessa relação coercitiva do nosso rei, nosso herói. Ele tinha uma relação de posse em relação a ela. Como nós queremos o nosso amor com a quem nós amamos? Como podemos exigir o desfruto exclusivo do ser amado? Não pode ser nessas amarras, por meio do princípio do dever. Você que ama, você ama e você está com alguém pelo princípio do dever ou pelo princípio do amor? É amar sem se preocupar com amor, sentir que ama,
ser fiel ao que se sente, ou ser fiel, ao contrário, ao contrato estabelecido, obrigando a não esquecer o compromisso, a um dever moral. A fidelidade está baseada no desejo de ser fiel. Fiel ao amor, fiel à lembrança do amado, ou na cumplicidade de ambos, e não no dever imposto a um contrato. O que é a fidelidade? Fidelidade ao amor? Mas o que é o amor? Então, nós vamos ter Sponville que fala: o casal só continuará sendo casal por essa fidelidade ao amor recebido, quando é dado ao amor partilhado. A fidelidade é o amor conservado ao que aconteceu, o amor ao amor. No caso, amor presente e voluntariamente conservado ao amor passado. De acordo com Sponville ainda, o dever é uma coerção. O dever é uma tristeza, ao passo que o amor é uma espontaneidade alegre. O que fazemos por coerção, não fazemos por amor. Isso se inverte. O que fazemos por amor, não fazemos por coerção, nem, portanto, por dever. Dever versus amor. O amor infiel é a negação do compartilhar, da cumplicidade. É o amor esquecido. Quem trai, mente. Nega a si mesmo a existência momentânea do traído. Quando você trai, você esquece o seu amado. O seu amado, quando atrai, momentaneamente, ele precisa matar a sua existência. Amor não se comanda, ele comanda, impulsiona os desejos. Por que desejamos fazer se podemos amar no fazer? O fazer amando, o querer amar, o prazer de amar o que se faz, não por dever, mas por desejar. Optar por amor, desprender-se das amarras, o que lhe impõe a vida. Ser fiel à cumplicidade de se dar ao outro. Seus pequenos momentos não serão mais seus, por ter-os dados por amor. Dividimos, expor sem medo na realidade ou por meio de pensamentos, mas amando o outro e para o outro. Dividimos nossos interesses pelo amor. Amor à arte, ao saber e ao outro ser. Comandamos nossos desejos por meio do amor. Escolhemos nossos atos por meio dele. Como afirma Sponville, amar virtuosamente, na sua essência, com pureza, boa-fé, fidelidade e generosidade. Não reduzi-lo somente ao corpo, mas estabelecendo uma cumplicidade com a vida. E aí, nós agradecemos todo esse trabalho, e aí, aqui estão nossas referências, estamos nos colocando à disposição agora para perguntas. Antes de mais nada, eu já tenho algumas colocações que a gente gostaria de pronunciar, que já estão anotadas no chat. Uma primeira pergunta foi referente qual era a obra de Freud que Cleusa se baseia na análise da criatividade. A gente já colocou aqui para vocês no chat, e isso é de suma importância. E também, só destacar, antes do pessoal, se tiver alguma pergunta mais específica, que nós aprendemos muito, eu coloquei isso no início para os senhores, e quero me pôr no lugar de vocês que estão ouvindo esse curso. No início de 90, nós tínhamos já quase 8 anos de brinquedotecas, e precisávamos nos aprofundar com a questão
do conto. E fiz o curso com a professora Luana, dentro de uma especialização. E apliquei com a criançada. Então, eu vejo assim que alguns estão ouvindo, talvez falar, mas são contos mais para adolescente. Não, gente. Todos os contos de fadas, como colocou pela professora Luana, ele trabalha, e a doutora Cleusa, ele trabalha as projeções internas que vão ser futuras, tanto em termos de ego, como foi bem colocado por vocês. Então, ficam também nossos desejos para o futuro inconscientes ali, com a identificação que a criança vai tendo. E eles desabrocham na adolescência. E eu falo isso por vocês, porque eu tive crianças na brinquedoteca, que quando a gente falava, que conto você lembra? E tinha uma criança que tinha problema de aprendizagem, sabe o que ela falava? Um mula sem cabeça. E não era um conto maravilhoso, e nem era um folclore. Mas para vocês verem a identificação, por quê? Porque os pais, quando a gente entrevistava, os pais falavam assim, ele não tem boa cabeça, é como eu. Olhem só o poder da palavra que as duas doutoras colocaram para nós, que não só nas colocações que a gente faz com o indivíduo, mas também o conto vem refazer, reconstruir isso. E também, quando nós fizemos terapia de família, numa visão sistêmica, vem reforçar o que as duas colegas colocaram, a questão da moralidade, do amor, do contrato inconsciente que a gente faz, mesmo que não case formalmente. E isso, gente, é de suma importância. Esse curso aqui, eu sei que é um desabrochar, né, que as colegas colocaram, mas eu parabenizo vocês, inclusive, tem isso eu já marquei, tem uma colocação, mas acho que é mais assim elogios de todos os colegas, né? Da importância de coisas que as pessoas podem encontrar nas maravilhas, porque a gente traduz, às vezes, os contos de um modo muito ao pé da letra, né? E a gente observa que as explicações que ficam no inconsciente, principalmente a identificação com o personagem da história. A criançada, muitas vezes, se identificava com o lobo, não com a Chapeuzinho. Por quê? Porque havia uma necessidade de vingança dentro da criança, porque ela só sofria. Então, a gente tem que buscar, às vezes, algum conto que não precisa ter a gente traduzir para ele a moral, mas sabendo que o objetivo aquele conto tem, e eles ressignificam. Então, desde daquela época, eu agradeço a todos vocês, a gente se identifica mesmo como criatividade junto com o Winnicott, e o Winnicott também coloca que o que se aprende na infância do poder criativo, ele é levado para as culturas, ao sagrado, às religiões, e isso todas vocês colocaram muito bem. Eu sou estranha a falar que eu estou assim, satisfeita em rever isso, e se houver alguma... estão me ouvindo bem todos? Disse que está falhando? Olha, tem uma pergunta da Luciana Leone, que o conto de fada não tem um autor específico, e no estudo pós-doc, ela teve a história de Frozen. Eu até tenho essa resposta, mas eu vou deixar para vocês responderem. Cleusa, você quer responder? Ou a Luciana? Acho que é melhor... Posso falar? Sim, Luana. São dois pontos que eu acho importante colocar. São dois pontos que eu acho que eu vi nas questões. Primeiro, a relação realmente dos contos, né? A escolha dos contos para a faixa etária, né? Não há nem dúvida. Primeiro, eu sempre trabalho com contos. É independente, o conto a criança escuta e muitas vezes, como a Beatriz falou, a criança gosta de contos diversas, que ela vai escutando, ou ela vê na televisão. Então, nós não temos esse controle como uma regra do que apresentar para a criança. Normalmente,
quando eu vou trabalhar didaticamente, que aí eu preparo um trabalho, ou então desenvolvimento moral, ou mesmo na alfabetização, durante a alfabetização, eu procuro trabalhar os contos ocidentais. Eu trabalho os contos com base nos irmãos Grimm. E muitas vezes existem versões, como, por exemplo, a versão da Branca de Neve, da Branca de Neve e os Sete Anões, a versão do final é muito cruel, né? É muito cruel. Então, às vezes, fica até difícil você contar o final da versão dos irmãos Grimm, tendo que, às vezes, até transformar de uma forma um pouco mais... Então, ela morreu, muitos professores ou contadores de histórias colocam de uma forma do que colocar ela num sapato de brasa, onde ela sapateia, a bruxa até morrer com os pés queimados. É muito violento o final, né? E reporta realmente a história de 1600. Então, normalmente, enfim, quando eu trabalho com as crianças no processo da pré-escola e da alfabetização, das séries iniciais, eu trabalho geralmente os contos de fada ocidentais. Os da Mil e Uma Noite ficam muito interessantes a partir do terceiro ou quarto ano do ensino fundamental. Eles têm uma compreensão melhor. E para a adolescência, como vocês mesmos falaram, não há nem dúvida, principalmente para vocês trabalharem a relação a relação moral, né? Mas, por exemplo, o conto do Aladim, que ela trouxe, você pode contar até na pré-escola. É diferente de você contar toda a traição e a morte até da história da Sherazade, ou mesmo essa que eu acabei de contar. Elas são histórias mais apropriadas, realmente, com muita violência, mais para adolescente. Onde a da Aladim, não, você pode contar até na época da alfabetização. Até interessante, como tem outras, do Ali Babá e os 40 Ladrões também, são várias histórias super interessantes, que você pode, são 380, é uma questão de pesquisar e escolher. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é tomar cuidado. Muitas vezes, nós confundimos, até por conta da própria história, do nosso encantamento com os contos. Contos de fada não têm autor. Então, por exemplo, a Frozen é um conto, mas ele não é um conto de fada. Ele tem fada, ele tem magia, mas ele não é um conto de fada. O conto folclórico de fada ou conto folclórico são narrativas onde nós não conhecemos os autores. Semelhante a muitas fábulas ou como a questão da Bíblia, onde tem pessoas que escrevem, eles reportam, eles fazem uma coletânea sobre esses contos, mas não foram eles que escreveram. Por exemplo, os contos que são lindíssimos, que são os contos do Hans Christian Andersen, a coleção, mas ele que escreveu todos os contos. O Patinho Feio, o Roxinol, a Pequena Sereia, ele escreveu, não são contos de fada. São contos escritos pelo Hans Christian Andersen. São contos para criança, e não são contos para criança, são contos para... Não tem, eles são, como a Beatriz falou, são atemporais. Na verdade, nós só precisamos selecionar os contos na hora de trabalhar, seja na clínica, você vai trabalhar na clínica, você vai trabalhar na dificuldade de aprendizagem, ou propriamente na sala de aula, indo ao encontro da necessidade daquele determinado grupo, né? Ou então, da necessidade daquele paciente, né? Então, é isso. Sim. É que nós temos que encerrar 5 minutinhos e vocês têm que fazer as considerações finais. E é só lembrar a vocês que esses capítulos, de tanto da Cleusa como da Luana, vai sair numa coleção nova da OC para o final desse ano.
Então, vocês fiquem atentos, tá? E outra coisa, nós usamos para a criançada diferenciar, a gente fala contos maravilhosos diferentes dos contos de fadas, os que têm autoria. E nós temos que agradecer, porque tem que deixar a sala para outros cursos, principalmente as comunicações orais. E eu gostaria que vocês, então, dessem as suas finalizadas com muito carinho e dor no coração, mas a gente acredita que foi tudo muito bem. Poderiam encerrar, então? Cleusa, primeiro, Luana, quer falar depois? Ei, Luana, quer falar primeiro ou depois? Não, eu posso agradecer já, eu agradeço a presença de todos, o tempo é curto, os contos de fadas são, os contos folclóricos, né, vamos dizer assim, eles são milenares, então transformar em 2 horas é um recorte muito pequeno, né, e agradeço a presença de todos, e estou à disposição para qualquer dúvida, estaremos juntos nesses 2 dias, nós temos aí nossos e-mails, e um beijo no coração, e que vocês amem os contos, que eles são maravilhosos mesmo, né? Então, um beijo e obrigada a todos. Eu pego, né, as palavras da Luana, também agradeço vocês, foi um prazer enorme estar aqui, né, nessa manhã de início do simpósio, muito gostoso mesmo, é muito prazeroso ser mediada pela Beatriz, estar em companhia da parceira, que é a Luana, e estar aqui conhecendo alguns de vocês e revendo, né, grandes amigos, amigas, muito obrigada, viu? E queria dizer, né, que eu ainda sonho que nós poderemos ser felizes para sempre. Então, bom simpósio para vocês, viu? Obrigada, muita paz a todos. Vamos, então, indo para os outros, assim, as outras ocorrências que são fantásticas. Boa tarde para pessoal. Tchau, obrigada.